Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Passada a euforia estonteante do carnaval, voltam-se os cristãos para o período quaresmal, retornando ao convívio com as verdades eternas, aquelas verdades proclamadas por Jesus, no misto de arrependimento e esperança. Pelo menos é o que me diz a benfeitora Glorinha, no preâmbulo da reflexão que hoje faremos sobre o tema A Quaresma na visão espírita. Quando se pergunta o que significa Quaresma, Quaresma é a abreviação de 40ª die Christo pro nobis tradetur, que se traduz como daqui a 40 dias, Cristo será entregue por nós. E que está presente entre os católicos desde o século IV. Neste ano de 2023, o período quaresmal irá de 22 de fevereiro a 2 de abril. Mas é fato que Quaresma nos remete a 40, e o número 40 nas Escrituras aparece em situações bem singulares, como, por exemplo, os 40 dias em que Moisés ficou sem comida e sem bebida no Monte Sinai, conforme se lê no livro do Êxodo, capítulo 24, versículo 18, capítulo 34, versículo 28. Também se lê em Deuteronômio, capítulo 9, versículos 9, 11 e 18. 40 dias também foi o tempo em que Elias andou até chegar ao Horebe, o monte de Deus, tal como lemos na primeira carta aos Romanos, capítulo 19, versículo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Durante 40 anos, o povo de Israel caminhou pelo deserto em direção à terra prometida. Jesus, após o seu batismo, passou 40 dias no deserto, jejuando, conforme se lê no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, em que o evangelista assinala: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. As Escrituras, elas são claras em relação às tentações que Jesus sofreu, afirmando que ele não teve alucinações em sua mente produzidas pela fome e pela desidratação que ele vinha experimentando naquele longo jejum. Mas foi em parte algo do plano divino para o próprio Jesus, para que ele fosse então tentado pelo inimigo. Portanto, esse período de 40 dias ou 40 anos indica um tempo decisivo, um momento fundamental para que uma pessoa ou um povo assuma, na presença de Deus, uma nova etapa em sua história. Então, passadas as festividades do Carnaval, celebram
os cristãos católicos esse período quaresmal. E esses 40 dias são exatamente de preparação de cada criatura para uma nova etapa da sua história. No caso de Jesus, essa etapa será a sua atividade pública e a sua pregação sobre o reino de Deus. Foi exatamente o que aconteceu depois que ele retornou do deserto. Quando nós pensamos na Quaresma, naturalmente se pensa em privações a partir do jejum que muitos são obrigados a experimentar. O Espiritismo não segue as tradições da Quaresma, pois avalia que as orações e a prática da caridade devem pertencer à rotina do cristão durante toda a vida, com igual raciocínio para a questão da penitência, ou seja, a reflexão espiritual e os arrependimentos. Para a doutrina dos espíritos, não é numa determinada época do ano que se deve fazer, então, estas privações, estes sacrifícios. No período quaresmal, é muito comum nos depararmos com pessoas cumprindo promessas, jejuando, fazendo penitência. Os fiéis mais tradicionais se abstêm do consumo de carne vermelha. Outros passam 40 dias sem cortar o cabelo, cortar a barba, as unhas. Enfim, não raros são aqueles que realizam algum tipo de sacrifício neste período, no período quaresmal. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra penitência faz referência a arrependimento, remorso de haver ofendido a Deus, ou também uma pena que o confessor impõe ao confessado. É o que acontece, por exemplo, na tradição da Igreja Católica. Por outro lado, o sacrifício tem o sentido de fazer alguma coisa sagrada. Entretanto, esse conceito é variável de acordo aí com as diferenças culturais. Vamos recordar que na época de Jesus, este sacrifício era feito imolando-se animais de diferentes tamanhos e pesos, sempre em função do tamanho do chamado pecado, do erro, do equívoco, da ofensa que se fazia a Deus. De um modo geral, as penitências são caracterizadas por privações voluntárias, que aproximam de alguma forma o homem de Deus, isentando-o de seus pecados. Pelo menos é o que se pensa. O sentido da penitência seria esse. Mas fica uma grande dúvida para todos nós. 40 dias seriam suficientes para redimir os homens de seus erros? Até que ponto as penitências são válidas? Será que necessitamos de um período específico para refletir sobre nossas atitudes, para dar início a um processo de transformação moral? O que diz o Livro dos Espíritos a esse respeito? Já que é a primeira obra da nossa codificação espírita. Nós encontramos lá no Livro dos Espíritos explicações que nos esclarecem a esse respeito. Por exemplo, na questão 720, Kardec arguiu aos venerandos colaboradores espirituais:
São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? E os espíritos responderam: fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais méritos tereis. Não disseram nem que sim, nem que não, mas apontaram a real solução para o problema da privação e da expiação. Aí Kardec então fez um desdobramento dessa questão 720, na questão 720A, perguntando: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Kardec não ficou muito satisfeito, eu acho que com a resposta da questão 720. E aí os espíritos ampliaram um pouco mais a resposta, dizendo: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Então Kardec perguntou: olha, tem algum mérito na privação voluntária? Sim, tem um mérito. Qual é o mérito? De afastar o homem das coisas materiais e promover a elevação do seu espírito. Mas os espíritos disseram mais. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Olha que interessante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Vamos recordar aqui que simulacro significa enganação, falsa aparência, representação. E a palavra irrisão significa zombaria, escárnio. Então os espíritos disseram: se a privação não passar de simulacro, ou seja, de uma enganação, será uma zombaria. Na questão 722, Kardec fez uma pergunta interessante. Ele disse: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? E os espíritos foram bem objetivos na resposta. Eles disseram: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de intermediar o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem às suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Eu creio que na tradução o verbo não é intermediar, mas deve ser interditar. Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interditar o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimir em suas leis, apresentaram como emanadas de Deus. Ou seja, a igreja, especialmente a católica, colocou a questão da abstinência e do jejum, principalmente da carne vermelha, como algo vindo de Deus. E quando a gente está estudando essa questão 722, aliás, as questões que se relacionam a esse assunto, a gente precisa recordar lá o que Jesus disse, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 10 e 11, quando disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E esta assertiva de Jesus, constante do Evangelho de Mateus, ela encontra ressonância
em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro de coração, onde se lê: o que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto, do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então é um cardápio rico de imperfeições que o homem pode carregar no seu coração. Portanto, o que sai da boca, que nasce no coração e pela ação da vontade, é produzido, é realizado, é o que verdadeiramente torna a criatura humana impura. Aí na questão 726, o Kardec perguntou: visto que o sofrimento deste mundo nos eleva, se o suportarmos devidamente, dá-se-á também nos elevam os que nós mesmo criamos? Olha que interessante. Visto que o sofrimento desse mundo nos eleva, ou seja, as coisas do mundo, se nós os suportarmos devidamente, e aqueles sofrimentos que nós mesmos criamos, que tipo de efeito produz? Aí os espíritos responderam: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Então o sofrimento que eu mesmo produzir para mim não vai me levar em nada a passar por ele, passar bem ou passar mal. Fui eu que produzi. Agora, se porventura eu me vejo diante de uma contingência da natureza e passo por essa contingência da natureza com elevado espírito cristão, com resignação, com prudência, com sabedoria, isto vai me elevar perante Deus. Os espíritos disseram mais: os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. A história lá do simulacro. Muitas vezes as pessoas fazem verdadeiras cenas de privação, fingem estar sofrendo, quando na realidade nada disso está acontecendo. Por isso que os espíritos dizem que o sofrimento voluntário ele só tem sentido se for para fazer o bem ao outro. Fazer o bem ao outro. E os espíritos disseram: supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Olha que interessante. Aquelas pessoas que fazem aqueles extremos sacrifícios, né? Dormir lá na cama de prego, ficar o dia todo lá. Não estão fazendo nada de positivo por si mesmo. E aí os espíritos fizeram uma pergunta interessante na resposta: por que, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Então, essas pessoas que estão fazendo esses grandes sacrifícios, que são muitas vezes pantomima, por que é que elas não vão fazer o bem pelos semelhantes? Não vão fazer o bem em favor do próximo? E aí eles apresentam lá um cardápio de sugestões, os espíritos. Vistam o indigente. Consolem o que chora. Trabalhem pelo que está enfermo. Sofram privações para alívio dos infelizes. E então, suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus.
E aí eles arrematam de forma brilhante. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. E aí eles encerram a resposta. A doutrina espírita, o espiritismo, entende que as privações devem afastar as pessoas das futilidades materiais, das futilidades terrenas, de tudo aquilo que não agrega nenhum tipo de valor na elevação do espírito. A doutrina espírita também considera irrelevante os sacrifícios que não atenderão às necessidades do próximo, dos nossos irmãos. Caracterizando, como disseram os espíritos, como um ato de egoísmo. Os atos de caridade, os sacrifícios feitos em caridade para com o próximo são mais valorosos. As preces, as orações que vibram amor para o mundo. Veja-se agora na questão do terremoto da Turquia e da Síria. Independentemente de toda ajuda material, há uma grande necessidade de ajuda espiritual, de vibrações positivas, de estados de permanente oração, estarmos permanentemente em prece, auxiliando com a nossa prece aquelas correntes espirituais, aquelas falanges espirituais que sem dúvida estão lá, junto aos que morreram, que estão ainda sob os escombros do terremoto, junto às famílias enlutadas, junto àqueles que perderam tudo. Nós oramos, fazemos preces pelas pessoas encarnadas, mas também devemos nos lembrar das falanges espirituais que estão lá ajudando e orar por eles. Porque eles estão trabalhando para o bem. Eles estão trabalhando para a evolução. Então a gente pode, sinteticamente, concluir que terá maior mérito perante Deus aquele que aplica a sua penitência em favor de alguém, em benefício de outrem. Ou seja, pratica a caridade. A única moeda de troca que nós temos para com Deus é ela. E, aliás, vale a pena destacar, né, que para nós que somos espíritos imperfeitos ainda, ser caridoso é uma grande penitência. Agora, é fato que a ideia, o período quaresmal, que prepara para a Páscoa, traz consigo uma ideia de salvação. Muitos dizem, de diferentes correntes religiosas, que Jesus morreu para nos salvar. Na literatura espírita, esse conceito de salvação não encontra nenhuma guarida. Nem nas obras da codificação, nem nas obras subsidiárias, nem tampouco nos estudos, pesquisas e citações que nós vemos no movimento espírita. Nós temos que reconhecer que se aceitarmos, se dissermos que Jesus morreu para a salvação dos homens, nós estamos destituindo os homens da sagrada responsabilidade da evolução. Ah, tá bom, vou continuar como eu estou e Jesus morreu por mim e vai me salvar. Claro que não. E onde é que fica o nosso esforço de evolução? Recordemos
Pensemos que o homem é produto de si mesmo, fazendo com que em si, pelo ideal de ação no bem e pela caridade que pratica, esse homem evolua. Nós não falamos em salvação, porque o espírito evolui continuamente e constantemente, até aquele marco que foi proposto por Jesus, por Cristo. Qual foi a referência que Jesus nos deu? Sede perfeitos, como é o vosso Pai que está nos céus. Conforme registro no versículo 48 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Jesus continua sendo modelo e guia de todos nós. E a salvação de cada um depende de imitar esse modelo, de seguir esse guia. Porque quando Kardec perguntou, é a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. O que é que Deus tem para oferecer para a gente como modelo e guia? Resposta dos Espíritos: vede Jesus. 2 palavras, ponto. Nós precisamos imitar Jesus na prática das virtudes crísticas. Nós precisamos seguir Jesus no fiel cumprimento do seu evangelho de amor e libertação. Aquela célebre frase, né, diante de uma circunstância qualquer: o que Jesus faria se estivesse aqui, no meu lugar? E aí, naquele momento, a gente vai se lembrar das virtudes crísticas de Jesus, a gente vai recordar todo o seu evangelho, toda a orientação que ele deixou para nós. Ele executou e, tempos depois, os homens escreveram sobre o que ele havia feito. Mas também nessa época quaresmal aparece a ideia da ressurreição. Jesus morreu para nos salvar. Para nos salvar e para garantir que a gente seria salvo, ele ressurgiu. O conceito da ressurreição, com o nome ressurreição, também não é aceito pela doutrina dos espíritos, pelo menos na forma que ensina o catolicismo. A aceitação da tese da ressurreição seria uma derrogação das próprias leis divinas, das leis naturais. É fato que a doutrina espírita caminha de mãos dadas com a ciência. E é a ciência que nos diz lá, pela lei de Lavoisier, postulada em 1785. Que foi que disse o Lavoisier? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É assim que, no nosso entendimento, existe uma total impossibilidade de Cristo ter ressuscitado. Primeiro, porque ele morreu. Segundo, porque houve uma dissolução completa da sua estrutura biológica. E as moléculas do seu corpo foram se transformar em outros elementos. Bom, você pode dizer, mas ele era Jesus, ele era o Cristo. Sim, mas estava na condição humana. Ele morreu humanamente. Ele experimentou a deserção biológica. Os elementos biológicos do seu corpo físico pararam, como vão parar os nossos na hora que nós desencarnarmos. Mas você pode estar perguntando, o que fazer então nesse período quaresmal? No entendimento espírita ou da doutrina dos espíritos, ou a partir das inúmeras colaborações dos espíritos superiores, tem-se que a caridade e a oração devem ser parte constante da nossa rotina enquanto encarnado.
como também outras práticas que nos levem à reflexão espiritual e aos chamados possíveis arrependimentos. Porque, em síntese, trata-se da prática da reforma íntima, que deve ser levada a sério por todo aquele que já compreende, já entende, já aceita a realidade da vida imaterial e imortal. E esse é o caminho para que todos nós evoluamos do ponto de vista moral na escala dos espíritos. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. O nosso mundo ainda é de provas e expiações, é o segundo na escala dos mundos. E as pessoas, mas quando vai chegar pergunto, quando vai chegar o mundo de regeneração? Só haverá mundo de regeneração se houverem pessoas regeneradas. O mundo de regeneração não vem por decreto. Nem será nenhuma bondade divina. O mundo de regeneração é construído dia a dia, em cada um de nós, regenerando-se. Fazendo desaparecer o homem velho, cheio de imperfeições, de erros, de equívocos, dando lugar a um homem novo, cumpridor exemplar do Evangelho de Jesus. Portanto, meu amigo, minha amiga, o período quaresmal é uma extensão dos dias anteriores da existência do Espírito. Sermos melhores, praticar a caridade e nos desvencilharmos daquilo que é puramente material é um exercício diário. Mas você vai dizer para mim, não, Nelson, está certo, eu compreendo, mas isso não é fácil. E ninguém está dizendo que é fácil. Não é fácil, mas é necessário. É necessário para que a gente chegue à perfeição que todos nós desejamos. Aquela que Jesus citou e que eu falei há pouco do Evangelho de Mateus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial que está nos céus. Mas eu não vou conseguir. Vai, você, eu e todos nós. Quantos espíritos já conseguiram? Quantos espíritos fazem parte da Assembleia dos Espíritos Puros? Eles não foram criados puros, eles foram criados iguais a todos os espíritos que Deus cria, simples e ignorantes. Mas que na linha do tempo foram evoluindo, foram depurando-se dos seus erros, dos seus equívocos, até atingirem essa condição de pureza. Observemos que Jesus propõe que para alcançar a felicidade, nós precisamos, em primeiro lugar, nos abster dos vícios, deixar de praticá-los e praticar o amor, a caridade em toda a sua plenitude. Ou seja, o verbo é praticar. Uns a gente deixa de praticar, que são os vícios e os erros. Os outros a gente pratica, que é o amor e a caridade. E aí nós vamos ter que fazer um duro combate, um exemplar combate, às nossas deficiências morais. E se nós tivermos de fazer algum tipo de jejum, que seja da maledicência, da ironia, do egoísmo, da hipocrisia, da prepotência, da vaidade, da ambição, do orgulho, do ódio, da malquerença, e por aí vai, porque o cardápio é extenso. O nosso esforço contra as nossas más tendências deve se estender por todas as horas e todos os dias da nossa existência. Não há trégua, não há feriado, não há fim de semana, não há parada. É sempre. Para que a gente possa, então, chegar naquilo que Kardec propõe lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
No capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Nós espíritas sabemos, que nenhum ritual externo será capaz de apagar os nossos erros perante a lei divina. Nós sabemos disso. Nós não temos nenhuma dúvida sobre esse aspecto. Somente uma reflexão profunda de nossas atitudes, através do autoconhecimento, é que nós podemos utilizar para auxiliar a nossa transformação moral. E aí nós vamos precisar do esforço da prática da caridade em auxílio do próximo, como também na superação dos vícios e defeitos que ainda persistem em nós. Mas se isso é uma proposta, como seria a aplicação prática no período quaresmal? E aí nós temos três formas ou três caminhos que devem ser seguidos na aplicação prática. Primeiro, viver a quaresma como um tempo de intimidade com o Senhor. Viver a quaresma como um tempo de intimidade com o Senhor. Nesse período, nós vamos imitar Jesus. Nós vamos ser dóceis à sua ação para que a gente possa experimentar o amor de Deus em nossas vidas. Como é que eu sou dócil à ação de Jesus? Na aceitação, por exemplo, das vicissitudes, das circunstâncias da vida. Nesse tempo quaresmal, nós precisamos ampliar o nosso discernimento espiritual em relação ao que fazemos, em relação aos nossos limites existenciais, em relação à nossa fidelidade ao Senhor. De onde vem a palavra fiel. Fiel é fides, que é fidelidade. Muitas vezes, nós temos medo do silêncio, do deserto que existe em nós mesmos. E aí, nessa circunstância desse medo, do silêncio, desse deserto que está em nós, nós fugimos. Fugimos de nós, fugimos da verdade, fugimos de Deus, fugimos de Jesus. Para isso, a gente precisa, então, questionar-se. Devemos perguntar a nós mesmos: sou capaz de escutar a voz de Deus no meu coração? Sem medo? Usando lá o adágio popular, sem medo de ser feliz? Eu devo me perguntar: reserva um tempo para o diálogo com o Senhor? Como é que esta relação que eu tenho com Jesus, com Deus? É uma relação de troca de informações? De conversa silenciosa, quando a gente conversa com o coração? Eu confio verdadeiramente em Deus em qualquer circunstância? Eu suplico a ajuda de Deus nos meus momentos de crise, de sofrimento, de solidão, de dor? Quando a ajuda não vem do jeito que eu gostaria, como eu reajo? Com resignação? Eu leio, eu escuto a palavra com sincero desejo de assumir como Jesus assumiu o projeto de Deus na minha vida. Eu realizo, por exemplo, o Evangelho no lar, diariamente. Esse espaço monumental de comunhão com Deus.
eu de fato conheço os meus limites, as minhas fraquezas? Já sou capaz de identificá-los? A segunda estratégia é fazer a memória da fé e da experiência de Deus na vida pessoal de cada um de nós. Nós precisamos, por exemplo, ser mais gratos, inicialmente a Deus. Nós devemos, com base no Evangelho, fazer um olhar retrospectivo da caminhada da nossa vida, para inclusive perceber os diversos sinais do amor divino neste nosso caminhar. Eu devo me perguntar, faço memória da vida e das palavras de Jesus, para que elas me ajudem a discernir os valores e as atitudes que eu devo ter no meu dia a dia, no dia a dia da minha existência. Faço memória da vida e das palavras, ou seja, eu me recordo. Agora, para me recordar, eu primeiro preciso conhecer. Eu estudo a vida de Jesus. Eu sei quem é este meu irmão mais velho. Eu pauto a minha vida, da minha existência, a partir dos valores que ele testemunhou para todos nós durante a sua existência terrena. E a terceira estratégia é lutar contra o mal por meio de uma união espiritual com Jesus e pela ação da caridade. Então, esta luta contra o mal, ela pode ser vencida pelo uso de duas ferramentas: a união espiritual com Jesus e a prática da caridade. Nós podemos perceber que o Evangelho de Jesus nos ensina que a sua palavra, o seu ensinamento, é uma armadura. Exatamente essa palavra, é uma armadura que nós utilizamos, que nós vestimos para enfrentar as tentações da vida terrena. Agora, eu não devo conhecer somente teoricamente. Eu tenho que experimentar na vida e no coração esta palavra de Jesus que se torna armadura, se torna minha fortaleza. Sem dúvida que, ajudados pelo Senhor, nós podemos dar passos significativos na superação das nossas dependências físicas, afetivas, espirituais, na superação dos nossos erros, dos nossos equívocos. Jesus não apenas ensinou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não ensinou apenas o caminho, mas ele permanentemente está derramando em nossos corações a sua graça, o seu amor, a sua bondade, o seu carinho, a sua atenção. Jesus nos revela como podemos submeter a nossa vontade à sua vontade, à vontade do Senhor. Nos revela como é que nós podemos vencer o egoísmo e experimentar o amor do Pai em nossas vidas, ou em nossa vida, nossa existência. Mas aí vem a grande pergunta: eu estou disposto a aceitar esse belo desafio? Este grande desafio? Sim, porque vai ser uma mudança geral. Vai mexer internamente muito com cada uma das criaturas. Meu irmão, minha irmã, conclusivamente, eu penso que se a Quaresma
é período de introspecção e reflexão, que assim façamos igualmente nos outros dias, que não seja apenas no tempo quaresmal, buscando em nós mesmos os defeitos ainda enraizados, buscando melhorá-lo todos os dias, até que os extirpemos de nossas personalidade e bagagem de tantas e tantas encarnações. Uma coisa é fato, uma coisa é certa. Não são 40 dias que nos tornarão mais próximos da perfeição, mas sim os nossos esforços diários, sem pressa, mas sempre com constância. Não pode haver interrupções. É de segunda a domingo, de janeiro a fevereiro, todos os anos, sem pausa. Agradecendo o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.